O negócio aqui tá feio agora, porque essa história que você vai ver também é da gente custar acreditar. Um homem de 20 anos de idade estuprou uma jovem que estava desmaiada, desacordada, numa festa lá na Vila Telebrasília, na madrugada de domingo. Até aí a história já seria terrível o suficiente, né? Mas não parou por aí. Várias pessoas viram o que esse rapaz fez e aí ali decidiram espancá-lo. Quer dizer, meu Deus do céu, é um combo de violência. Justificadamente as pessoas estavam com raiva do homem ali, né? Mas não poderiam ter feito justiça com as próprias mãos, porque agora elas também estão encalacradas com a polícia. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde pra você. Esse homem foi levado em estado grave para o hospital de base. Por acaso a gente tem informações sobre o estado de saúde da mulher também que foi abusada? Oi, Malta, temos sim. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Ela, claro, está muito abalada com toda essa situação, não consegue entender como tudo isso aconteceu. Essa festa acontecia durante a madrugada de sábado para domingo. Foi justamente nessa pracinha aqui em que nós estamos, que fica em frente à casa em que o crime aconteceu. Era aniversário do tio da vítima, que tem 21 anos. Eles passaram a noite aqui com amigos, alguns vizinhos. E aí, Malta, quando foi por volta ali de umas 5 horas da manhã, essa vítima cansada entrou para casa, que fica do outro lado da rua, apenas atravessando aqui a rua, em respeito à família, até para preservar a identidade dessa menina, nós não vamos mostrar essa casa. E aí ela teria entrado para descansar, deitou na cama do tio e ali apagou. Não se lembra-se de mais nada. Enquanto isso, a festa continuou acontecendo aqui. E esse suspeito, Malta, chegou ali por volta de umas 5 horas da manhã. Ele é um vizinho aqui da região, não de muito convívio com as pessoas, apenas por vista, mas que nesta noite decidiu parar por aqui, como se tivesse sido convidado, começou a beber com a galera. E ali por volta de 5 e pouco, alguns minutos depois, esse homem desapareceu. Quem estava aqui pensou que ele tinha ido embora, só que na verdade ele tinha entrado na casa. Pouco tempo depois, uma outra amiga dessa vítima que estava aqui decidiu entrar também para dormir. Só que essa foi acompanhada de outros amigos. E aí, quando chegaram lá dentro da casa, Malta, eles tiveram uma surpresa. Perceberam que em cima dessa outra jovem tinha alguém escondido embaixo de um lençol. Quando eles retiraram esse lençol, perceberam o crime que estava acontecendo ali, isso enquanto a jovem estava desacordada. Revoltado, o pessoal que estava nessa festa partiu ali para cima para retirar o rapaz e nisso começaram ali as agressões. Os vizinhos aqui, ao perceber a situação, chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Tenente Coronel Palhares, que está aqui ao meu lado para explicar. Coronel, quando vocês chegaram aqui, qual que era a situação? Boa tarde. Boa tarde, Malta. A corporação ela foi acionada e ao chegar no local, né, o autor do crime de estupro ele já estava sob os cuidados do Corpo Bombeiro, né, em razão das agressões que ele havia sofrido. Bom, acho que é importante salientar que os crimes sexuais de qualquer natureza, eles são em absoluto reprováveis, né? E nós aqui lamentamos profundamente pela situação em que a vítima ela foi colocada nesse contexto. Todavia, se me permitem aqui fazer uma observação, né, o autor do crime, o criminoso, é aquele que praticou o ato sexual não consentido, né? Um cuidado que a população deve ter é que você, cidadão, não se torne também um criminoso em tese ou em potencial em razão da ação de um outro criminoso. Então, nessa circunstância, o que é importante a gente atentar? Né, diante da situação ali flagrante, né, de constatação de um crime, né, é impedir, obviamente, como foi feito, né, a continuidade delitiva, mas não só isso, né, você também fazer a contenção daquele autor do crime e acionar a polícia militar, para que ela possa ali tomar as providências, né, legais, cabíveis, né, com a prisão do autor, encaminhamento ali à delegacia de polícia, enfim. Então perceba, a gente tem a situação aqui do crime de estupro, né, que naturalmente será instruído em juízo, né, mas a gente também tem uma situação paralela, acessória, que por mais que seja compreensiva a revolta de populares, a revolta de familiares, né, a gente tem uma situação aqui paralela, acessória, que muito possivelmente será objeto também de investigação, né? No caso, por parte da Polícia Civil, a primeira delegacia de polícia. Coronel, no caso ele saiu daqui levado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de base, lá ele passou para avaliação médica e depois foi preso. Você tem informação se ele já passou pela audiência de custódia? Bom, até o momento ele encontra-se, né, preso, né, na carceragem da DPE, da Polícia Civil. Ele ainda não passou pela audiência de custódia.
Segue preso. Coronel, obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. Malta, a gente vai conversar agora com a tia dessa vítima, que assim, a família toda, claro, está muito abalada com essa situação, porque a gente está falando de uma festa familiar que acontecia bem nesse local em que nós estamos, a poucos metros da casa. Para a família, essa vítima tinha ido descansar quando, na verdade, estava sendo vítima de um crime na cama do próprio tio, ou seja, dentro do ambiente familiar, um local que ela costumava conviver. A casa dela fica a poucas casas daqui, é praticamente um quarteirão da família, ou seja, para ela estava em casa, era uma situação que era tranquila, ela não foi beber na rua, mesmo que fosse, também não justificaria um crime como esse. E a gente vai conversar agora com a tia dessa vítima, que está aqui, a gente, claro, para preservar a identidade de toda a família, vamos manter a identidade dela preservada, escondida aqui. Ela está sem conseguir entender o que aconteceu ainda, sem nem lembrar direito o que aconteceu. Na verdade, ela não lembra do que aconteceu. O que ela relata é que saiu para ir ao banheiro, passou, essa casa tem 2 quartos. Um quarto, os amigos dela estavam dormindo, né? Ela disse que foi lá, chamou eles para tomar o café. Ninguém acordou, ela sai e vai para o banheiro. Ela disse que lembra bem quando entrou no banheiro. Depois, ela não consegue lembrar de nada. Tanto que quem percebeu o que estava acontecendo foram os outros amigos que foram levar essa outra amiga para dormir também. Verdade. Aí a amiga estava muito já, né, alterada, levaram ela para deitar. Chegou lá, o rapaz estava abusando dela, né? Então, mas isso aí ela não lembra de jeito nenhum. Como é que ela está nesse estado? Você estava me contando que ela está muito abalada. Ela está muito abalada, né? Porque é difícil até para a família falar. Difícil, porque eu que tive com ela o tempo todo, né? A gente sabe que é uma dor muito grande e a gente está precisando de um advogado, de um apoio de psicólogo, né? Porque na verdade agora é isso que ela precisa, mas ela está muito abalada. Ontem mesmo ela mora no Riacho Fundo, eu tive que ir lá 10 horas da noite, que ela pediu para mim ir lá ficar com ela um pouco, que ela não estava conseguindo dormir, né? Mas hoje eu já falei com ela, continua lá deitada, né? Não quer comer. Ele nunca imaginou que isso poderia acontecer dentro da casa de vocês? Nunca passou pela cabeça que isso ia acontecer, entendeu? Porque eu tenho ela como uma filha, que praticamente eu que criei. Então, para ela está sendo muito difícil. E para a gente também, né? Mas é isso. O que a gente pede é ajuda de um advogado e de psicólogo. Se alguém, né, puder nos ajudar. Vocês querem que ele responda pelo que ele fez? Também. Responda pelo que ele fez, pague por tudo isso, né? Porque ela não merece ter passado por isso. Vocês viam ele por vista aqui, mas não tinha convivência? Não, jamais. Até eu mesmo e ela, você tenta, ontem à noite eu conversei com ela, eu falei, tenta lembrar, ela, eu não consigo, eu nunca vi esse homem, eu nunca vi ele, entendeu? Então ela é tipo uma pessoa estranha pra gente, né? Era da rua, passava aí, mas ninguém tinha contato com ele, né? Aí aconteceu tudo isso. Olha, a gente agradece principalmente a força da família, Malta, que numa hora dessa procura a televisão justamente para pedir ajuda, porque eles estão numa situação que é difícil de entender. Você para pensar um pouquinho. Dentro da sua casa, você está ali num ambiente familiar, uma festa familiar, e de repente se torna vítima de um crime. Era uma festa de aniversário, estava todo mundo aqui em busca de aproveitar, de curtir esse aniversário, que infelizmente terminou numa delegacia com toda essa situação, né? Pois é, e é justamente por ouvir o choro dessa senhora, por se colocar no lugar dessa família, que a gente compreende a raiva que motivou as pessoas a espancarem esse estuprador. Mas embora a gente compreenda a raiva, a gente não pode deixar de fazer a seguinte ponderação, que foi a que o policial militar acabou de fazer contigo. O criminoso é o estuprador, mas dependendo da atitude que se toma naquele momento, as pessoas em volta que queriam só defender a menina se tornam criminosos também. Se espancam esse homem até a morte, se deixam nele alguma sequela grave, eu compreendo, e aqui a gente não pode fingir que a gente tem sangue de barata, eu compreendo que as pessoas diante daquela situação devem ter ficado enlouquecidas de raiva, porque a raiva é o sentimento que exprime aquilo que a gente não aceita, e a gente não aceita uma pessoa ser abusada na nossa frente sem fazer nada. Mas precisa que nesse momento alguém respire fundo
aparte a situação e diga, nós vamos amarrá-lo, né, se for preciso, contê-lo aqui, e nós vamos chamar a polícia. Nós vamos entregá-lo para que o Estado faça o seu papel, porque nenhum de nós aqui nos tornará criminoso como ele é. Então, muito difícil que essa família seja amparada e que essa moça seja ajudada, porque realmente muito grave o que ela sofreu. Obrigado, Maicon.